Vamos esperar que o computador está tão lento hoje, pô? Deixa eu ver aqui. Tá quantos por centos? Eita, 66% de RAM, 39 CPU. Eita, uma coisa tá pesando aí, ¿eh? Ah, bien, grabando. Muy bien, gente, buen día más una vez. ¿Está ligado este? Está ligado este. Buen día para todos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas, ¿eh? Vou colocar aqui mi, mi sticker que mis queridos alumnos fizeram. Tô lembrando desse sticker, gente, ¿eh? Semana que vem vão ter, vai ter volta isso, assim. Semana que vem vou lembrar de novo disso, assim. Muy bien. Entonces, ahora va. Vamos a iniciar la clase. Vasos del miembro inferior. ¿Eh? Vimos, ayer estuvimos viendo las arterias. Vamos a ver rápidamente un repaso, una revisión sobre las arterias. Y ahí pasamos a la parte de venas del miembro inferior, que es algo interesante, ¿no? Entonces, arterias, como vimos ayer, vimos ayer las arterias del miembro inferior. ¿Eh? Espera ahí, tengo que clicar aquí. ¿Esto está funcionando? Sí, está funcionando. Muy bien. Obligado a... Entonces, arterias del miembro inferior, que las arterias van a ser ramas a continuación de la aorta abdominal que se divide en las arterias ilíacas comunes o ilíacas primitivas. Luego, las arterias ilíacas primitivas se dividen en dos ramas de nuevo que van a ser ilíaca interna e ilíaca externa. Vamos ver aqui nesse desenho já. Vou tirar isso, espera um pouquinho. Ahí, vamos a aprovechar este diseño que está aquí. Ahí estamos viendo. Voy a colocar aquí pluma. Colocar aquí en letra vermelha. Aqui seria a aorta, né? Isso aqui não vai cair ainda para nessa membro inferior, só para entender, né? Para hacer el raciocinio. Luego la aorta se divide en dos ramas, que va a ser esa y esa otra, que se van a llamar ilíacas comunes. Ilíaca común derecha e izquierda. Luego las arterias ilíacas, derecha e izquierda, se dividen de nuevo en dos ramas. Esa aquí, que se va a llamar ilíaca interna. Interna. Y la otra rama, que es la rama interesante ahora para el miembro inferior, que es la ilíaca externa. Externa, ¿no? Que es la ilíaca externa. Ah, qué legal. Aquí aparece todos los detalles del comienzo de las arterias del miembro inferior. ¿Ya? Que la arteria ilíaca externa después pasa a llamarse femoral. Arteria femoral. Es bien fácil. Cuando, y aquí lo importante es ver cuándo la arteria femoral pasa a llamarse, disculpa, la arteria ilíaca externa pasa a llamarse arteria femoral. Aquí va a ser este punto aquí. Colocar en uma cor bem, não, vai confundir isso. Aqui, em verde, em verde. Essa estrutura verde aqui, que vai ser ligamento inguinal. Então, ligamento inguinal va a ser la estructura en color verde que la arteria ilíaca externa tiene que atravesar para pasar a llamarse arteria femoral. Aquí es muy interesante. En este punto, la arteria ilíaca interna, ilíaca externa, siempre quieren confundir, ¿sí? La ilíaca externa y la ilíaca interna, las dos, se localizan. Ah, voy a apagar mi cámara aquí. Estão vendo aqui eu? Peraí. Estou tímido, pô. Posso estar aqui com a cámara ligada. La ilíaca interna y la ilíaca externa son dentro de la pelvis ainda. Ahí estamos viendo la imagen de la pelvis. Vamos a ver después de los órganos de la pelvis que, para entender, para acompañar el raciocinio aquí, gente,
Do otro lado, la arteria ilíaca común también se divide en una rama interna y una rama externa que la rama interna, las ilíacas internas, van a hacer la vascularización de los órganos de la pelvis, ¿no? Y van a dar tres ramas que van a ir para la raíz de la coxa, ahí en la región glútea. Aquí até dá para ver, ¿no? Vamos ver si vamos colocar nessa cor aqui. Aqui dá para ver três ramas que elas vão de la ilíaca interna, que vão ir en la región posterior, en la región glútea, y van a dar la vascularización de la raíz de la coxa, ¿no? Pero el miembro inferior está vascularizado principalmente por la ilíaca externa, que después pasa a llamarse femoral, ¿no? Certo. Aí vou mostrar outra imagem para acompanhar essa das artérias que repasso isso, né? Procurando uma imagem aqui. Olha que legal. Essa imagem. Gosto dessa. 24. É um número meio feio, né? Luego, vamos seguir o raciocínio aqui, né? Que a artéria femoral, aqui nesse ponto, né? Depois passa a chamar-se artéria poplítea quando passa a recorrer a região posterior do joelho, que aí se chama região poplítea mesmo. Então, vou colocar aqui, femoral. E aqui, depois la femoral passa a chamar-se artéria poplítea, en la región poplítea, para entender, región poplítea es la región posterior del joelho, de la rodilla, ¿eh? Luego, después más para abajo, vamos ver. Y aquí, importante eso. ¿Cuándo es que la arteria femoral pasa a llamarse arteria poplítea? Y ahí tem un músculo que ele tem inserciones, ¿no? Músculos que tiene inserciones aquí, va a tener inserciones sobre la línea áspera del fémur, y ahí tem outra inserção aqui embaixo, que é no tubérculo do adutor. Vou fazer até aqui embaixo, né? E aí ele deixa um espaço aqui, um orifício. Vamos ver, está preto. Um orifício aqui, um hiato. Y cuando la arteria femoral atraviesa ese orificio, ese hiato, ahí es que la arteria femoral pasa a llamarse arteria poplítea. Y ese detalle anatómico que interesa aquí. Entonces, ese hiato se va a llamar hiato del aductor. Hiato del aductor. El aductor mayor, eso. Ahí es cuando la arteria femoral passa a chamar-se artéria poplítea. Esses parámetros anatómicos que me interessam. Por que é interessante isso? Porque as artérias vão fazer esse caminho, né? Esse caminho que vão ir descendo, vão ir esse trajeto. Artérias. As veias, venas, vão fazer o mesmo caminho, só que eles vão ir subindo. Sim? E vai ser a mesma história. Vai ser veia poplítea nessa região, e depois passa a chamar-se veia femoral. E quando vai mudar de nome, aqui também a mesma coisa, que vai ser em el hiato del aductor, né? Luego, la arteria poplítea, vou procurar uma imagem aqui. La arteria poplítea, legal. Essa imagem é legal. Copiar. Vamos ver se eu consigo passar direto nessa aqui. Não consigo. Está no 26. Vou subir essa imagem lá em cima, então. Luego, la arteria poplítea, que estamos viendo aquí, la arteria poplítea que va a ser en la región posterior del joelho, de la rodilla, y esta imagen aquí es una vista posterior ya. Y ahí vemos como la arteria poplítea inteligentemente, ela se protege, ela pasa atrás de la articulación de la rodilla para no exponerse a traumatismos. E aí ela começa aqui nesse ponto que vai ser. Legal, vamos usar essa imagem. Já vou preparar aqui de novo. Vamos ver, vou apagar isto. Adoro isso de
de ir mudando as imagens durante a apresentação. Legal isso. Up. Ahí, legal. Ahí estamos viendo entonces la arteria poplita, inicio y fin de la arteria poplita, ¿no? El inicio va a ser aquí, en el hiato del aductor, y el final de la arteria poplítea va a ser en relación a este músculo que está aquí, ¿eh? Que este músculo aquí se llama músculo sóleo, región posterior de la tibia, ¿eh? Y la arteria poplítea atraviesa el músculo sóleo, ahí se va a llamar el anillo del sóleo, ¿eh? Y ahí es donde la arteria poplítea termina y pasa a llamarse, da dos ramas, ¿no? Y ahí pasa a llamarse arteria tibial anterior y posterior. Entonces, vamos a colocar aquí para concluir bien legal eso. La arteria poplítea inicia aquí, inicio, que va a ser en hiato del aductor. Y el final va a ser aquí en una vista posterior, da para ver. El final, va a ser en el anillo del sóleo. Anillo es anel, ¿sí? Del sóleo, del músculo sóleo. El fim da artéria. As veias vai ser a mesma história, só que elas vão ser ao contrário, o caminho inverso, né? Vai ser veias tibiales anteriores e posteriores que se unem para formar a veia poplítea, e a veia poplítea depois passa a chamar-se veia femoral, e a veia femoral depois passa a chamar-se veia ilíaca externa. Mesma coisa, sim? Bem fácil. Aí, continuando aqui com as artérias. Las arterias, la arteria poplítea, que ela termina, aqui essa imagem legal, essa e essa imagem, copiar lá no começo, estou preparando aqui, aí, vamos nessa primeiro, muito bem, legal, legal. Aí vemos uma vista posterior aqui, vista posterior de la pierna, e aí vemos como a arteria poplítea, poplítea vai ser essa artéria aqui. Ahí aparece el músculo sóleo que es este músculo aquí. Aquí cuando la arteria poplítea atraviesa él, ahí va a terminar dando dos ramas, que las ramas van a llamarse arteria tibial anterior y posterior. Y aquí es muy importante. Voy a colocar el atlas aquí para lembrar sobre los vasos del miembro superior y el miembro inferior. Vamos ver si essa não ajuda. Vamos ver essa imagem. Sim, essa imagem é legal. Vamos aqui. Lembrar solamente, en el miembro superior era a mesma história, ¿sí? Primeramente, en el miembro... Opa, desculpa. El miembro superior, né? Para seguir el raciocinio aqui. Miembro superior era, primeiramente, subclávia, né? Depois era axilar, aqui, vamos ver. Aqui era subclávia, depois passou embaixo da clavícula, aí já é axilar. Depois axilar se passa a chamar-se humeral, né? E a humeral depois vai dar duas ramas, que é aí que confunde sempre para a prova final isso. Aqui estamos vendo no cotovelo, na região anterior do cotovelo, a artéria humeral vai dar termina dando duas ramas, que é uma que vai acompanhar cada osso no antebraço, né? Aí vai ser a artéria radial e a artéria cubital ou ulnar, né? Antebraço isso. Na perna é diferente, porque na perna não, também temos dois ossos, perfeito, né? Só que quando a artéria poplítea termina, ela vai dar duas ramas e não é que vai chamar, as artérias vão receber o nome do osso da perna. Não. Isso que confunde sempre aqui. Sempre marcam a resposta, por exemplo é pergunta, é prova. O povo ouve isso e o povo fica atento. Assim. Exemplo de pergunta, é prova, pode ser, a artéria poplítea termina dando duas ramas, quais são seus nomes, né?
E aí, poplítea, perna, aí já marcam logo artéria tibial e artéria peroneal, né? Artéria de la fíbula. E não, aqui, as duas ramas de la arteria poplítea. Vamos chegar mais perto aqui. As dos ramas de la arteria poplítea vão ser tibiales anteriores e tibial posterior, ¿sí? Não é aqui, tibial anterior, posterior e tibial anterior. Aí termina a veia poplítea. Depois, a artéria tibial posterior vai dar a rama que vai acompanhar o peroné ou fíbula, ¿sí? Isso aí é sempre, isso aí é muito importante. Só fiz uma revisão aqui para comparar com o antebraço que confunde bastante. ¿Sí? No antebraço, sim, é radial e cubital. Na perna, não. Na perna é tibial anterior e posterior. Certo. E aqui vemos, né, a artéria poplítea, quando a artéria poplítea termina, e aí vai dar essas duas ramas, aqui nesse ponto aqui, ela dá a tibial anterior e posterior, que a tibial posterior é a mais grossa, né? Bem parecido com, também, pergunta de prova final isso, bem parecido como a artéria radial e cubital. Qual é mais grossa? A radial, né? Aqui, a mais grossa, não pergunto isso aqui, mas no antebraço sim, perguntei, que a artéria mais calibrosa é a artéria tibial posterior, que ela vai ter o trajeto na região posterior, na cara posterior de la pierna, e depois, aqui a nível del pie, la arteria tibial, aquí tengo una imagen legal, esa imagen. La arteria tibial posterior pasa a dar la vascularización de la planta del pie. Y la arteria tibial anterior pasa a dar la vascularización del dorso del pie. Aquí vemos tibial anterior, que es no dorso del pie. Y la arteria tibial posterior, que é a planta do pé. Não sei se em português se diz planta também, mas dá para entender na imagem, sim? E é isso sobre as artérias, né? Agora passamos às veias. Se entendemos esses parâmetros anatômicos, onde as artérias trocam de nome, mudam de nome, as veias vai ser muito mais fácil, sim? Porque as veias vai ser a mesma coisa. Vou colocar aqui na parte de veia, aqui, veias. Eu vou sair rapidamente disso aqui, depois volto a entrar. Que eu já me embananei tudo aqui. Descartar isso. Aí vou lá. O dia da prova de anatomia está chegando. Aí aparece uma imagem para lembrar isso. Assim. Veias, aqui. Aí aparece agora. Muito bem. Venas del membro inferior. Vai ser muito parecido com as artérias comparando com as artérias em quanto se refere a los parámetros anatómicos. Onde a artéria, por exemplo, aqui, vamos nessa imagem já. Onde, opa, aqui, ativar isso, né, vista. Donde la arteria, por ejemplo, lembram aqui, merda de cor de macho aqui. Donde la arteria ilíaca externa passa a chamar-se femoral, né? Vai ser aqui ligamento inguinal. A veia vai ser a mesma coisa. Onde a veia femoral passa a chamar-se veia ilíaca externa, também vai ser ligamento inguinal, né? Bem parecido isso. Aqui, quando hablamos de las venas, agora começa a aula mesmo del contenido de hoy. Cuando hablamos de las venas del miembro inferior, el capítulo 68 en el libro La Tarde, ¿eh? Vamos a ver que existe un sistema venoso superficial y otro sistema venoso profundo. Bien legal. El sistema venoso profundo va a acompañar las arterias que mencionamos y ellas van a estar, como dice el nombre, profundo entre los músculos, ¿sí? Rodeado por músculos. Eso ahí es una gran ventaja, ¿sí? Y el sistema superficial se encuentra inmediatamente debajo de la piel subcutánea, subcutánea, y
Ese sistema venoso superficial, para fines prácticos, es el sistema que costuma dar problema en en las dilataciones, en las varices. ¿Eh? Para entender, la presión venosa el sistema venoso infradiafragmático, é a veia cava inferior em si, ela não tem força suficiente para empurrar la sangre hacia el corazón. Eso es para fines prácticos, gente. No me interesa eso, no voy a preguntar a praça para entender, né? As veias de la región inferior del diafragma no tienen fuerza suficiente para empurrar la sangre, para hacer el retorno venoso. Isso aí, uno que ve en fisiología cardíaca, vão ver melhor, ¿sí? Entonces, ¿qué acontece? Las venas reciben ayuda de los músculos da região onde elas vão passar. E os músculos vão literalmente exprimindo as veias, bombeando as veias para mandar a sangre hacia o coração, né? Hacia o retorno venoso. As veias por si não têm força suficiente para mandar, empurrar, fazer progredir a sangre. Então, aí tem os músculos que rodeiam as veias, né? Para isso também foi feito, e para que não tenha refluxo, inventou-se, alguém muito inteligente, inventou um sistema de válvulas. Isso não me interessa, gente, ¿sí? Inventou um sistema de válvulas para evitar que a gravidade, Sim, a gravidade não faça refluir o sangue nas veias. Até não tem problema porque a bomba lá no ventrículo esquerdo é bem suficientemente, causa uma pressão suficiente para empurrar a sangre. As veias, das aurículas, dos átrios, lembram, os átrios eram de paredes finas, não tem pressão suficiente para sugar o sangue, né? E aí tem a ajuda dos músculos e essas válvulas, que essas válvulas são unidirecionais, né? As válvulas vão deixar passar o sangue para cima e vão impedir que a sangre reflua pela gravidade. Aí tem a ajuda de los músculos que vão exprimir as veias para empurrar a sangre. O que acontece? Que essas veias essas válvulas venosas são muito frágeis e elas costumam, né? Aí coloca aqui a válvula que impide que a sangre reflua, só que essas válvulas são muito finas e elas costumam dar uma série de problemas. Deixa eu colocar aqui, não está avançando? Aí avançou, legal. Elas costumam dar problemas, aí coloquei umas veias dissecadas, mostrando como existem essas válvulas transparentes praticamente, né? E essas válvulas são que costumam dar os problemas. Aí, que legal. Coloco uma imagem do sistema venoso profundo, que tem ajuda das veias, né? Já viram quando, por exemplo, foi doar sangue e começa a desmaiar, está passando mal, está sendo uma hipovolemia, isso, né? E aí o enfermeiro, quem está lá, o técnico, levanta as pernas do paciente para justamente isso aqui ajudar al retorno venoso, né? En las veas, en los miembros inferiores, as veias costumam guardar muito sangue. Entonces, la sangre, tenemos que ayudar ele a voltar al corazón para continuar circulando, né? Las veias del miembro inferior son veias que costumam reservar, guardar, tem uma capacidade sanguínea bem grande. Por isso, quando passa mal, por exemplo, quando passa mal no centro cirúrgico, vai lá os acadêmicos chatos que querem entrar na cirurgia, nem sei para que entrar, não entende nada, nem passou em anatomia, já quer entrar numa cirurgia, né? Não vai entender, só vai fazer cagada lá, só vai atrapalhar, mas querem entrar, sempre querem entrar, né? Tá certo. Quando passa mal, por exemplo, uma cirurgia, tem que fazer para ajudar? Comprimir os músculos do membro inferior, né? Aperta as pernas, aperta a bunda, os músculos glúteos, contrai o quádriceps, né? A pantorrilha, batata da perna, os músculos gemelos, né? E essa manobra vai ajudar a
el retorno venoso y eso ahí va a mejorar bastante en el momento de cuando está pasando mal, ¿sí? Bien legal eso. Legal, legal. ¿Qué que estamos mostrando? Ah, sí, las válvulas venosas, ¿no? Que las válvulas venosas son finas y elas es del sistema superficial, ¿no? Lembram, voltando aqui, existe el sistema profundo que están entre los músculos, ou seja, eles estão seguros aí porque os músculos vão ajudar a bombear o sangue. Agora, esse outro aqui, o sistema superficial, ele tem que se virar sozinho. E o sistema superficial é o sistema que costuma dar os problemas de varices, de dilatação de veias, né? Porque ele é, como diz o nome, superficial, debaixo da pele, não tem nada para ajudar, né? E elas costumam dilatar, e quando dilata, quando há varices, já era. Não tem como voltar atrás, porque as veias são de paredes finas, não tem como fortalecer, digamos assim, a parede das veias. Então, isso aqui acontece muito em pessoas que trabalham, ficam muito tempo de pé, trabalham de pé. Exemplo, cirujanos. Cirujanos ficam horas em cirurgia de pé, né? E cabeleireiros, sei lá, professoras, né? Todas essas profissões tendem a fazer isso. O que podemos fazer? Né? E aí vem as meias compressivas ajudam bastante, são um pouco incômodas, mas ajudam bastante no momento quando tem varices, né? Porque as varices são... E além disso, do problema de causar varices, a sangre fica estancada, fica el tránsito, el retorno venoso, la sangre fica muito tempo parada aí, isso aí é perjudicial. Perjudicial. Por eso, muy bien, Diego, esa es una buena estrategia. Evitamos las varices, agora na quarentena, menos todo mundo evitar varices deitando muito, né? Muy bien. Buena técnica, Diego, buena técnica. El problema de la miembro inferior, isso aqui, fines prácticos, isso aqui é pergunta interna, ¿sí, Diego? ¿Ya? La sangre queda estancada, va a empezar a coagularse y van a hacer coágulos sanguíneos en las venas de los miembros inferiores y de vez en cuando esos coágulos sanguíneos se desprenden, comienzan a viajar por la sangre y va lá y entope, obstruye un vaso sanguíneo, sea del corazón o del cerebro, ahí da un problema de los infartos, ¿no? Los derrames que le dicen también vulgarmente, ¿no? Por eso, quedarse mucho tiempo en reposo también es perjudicial, porque va a ficar la sangre parada y va a coagular la sangre y esos coágulos cuando comienzan a viajar por el torrente sanguíneo va a causar alguna cosa, ¿sí? Por isso, pacientes que ficam encamados, sanco nas terapias, na UTI, sempre fazia, né, anticoagulante nos pacientes para evitar que isso se formem coágulos nos membros inferiores, qualquer veia. Pacientes que vão ficar encamados por um longo período, eles recebem anticoagulantes por isso, para evitar que se formem coágulos, né? A enoxaparina, a Clexane, essas coisas, né? Heparina de bajo peso molecular, essas bobagens aí, que ajudam bastante, ¿sí? Por isso não tem que ficar muito, Diego, não te cueste muito tempo que vai a formar trombos en los miembros inferiores, ¿sí? Muy bien. Isso aqui é só para fines prácticos, gente. Não pergunto. Isso aqui é muito interessante. Quando estão passando mal, está dando tontura, aperta, aperta, costumo falar, en el centro cirúrgico falam, aperta a bunda, né? Contrae los glúteos, contrae los cuádriceps, contrae los gemelos, contrae os músculos da perna. Isso aí vai ajudar a bombear sangue al corazón y va a aumentar la presión sanguínea. Eso es muy interesante. Por eso cuando pasa mal, deita o paciente e... Lógico que sim, Sanco, não estou mentindo, fazia mesmo. Lógico, estou mentindo aqui? Claro que não. Às vezes sim, mas agora não, né? Por isso quando o paciente passa mal, às vezes, deita o paciente, levanta as pernas e logo melhora. Nem sempre, né? Mas quase sempre. Certo. Agora, vamos. Agora sim interessa outra vez a anatomia. ¿Eh? La red profunda, lembrem, profunda e superficial. Tem dois
sistemas venosos en los miembros inferiores. La red profunda, las van a acompañar las arterias que mencionamos. Ou seja, vai ver, e aí é muito interessante, por isso tem tanta sangre venosa em los miembros inferiores, porque existen dos venas para cada arteria. Desde las arterias tibiales existe, entonces, dos arterias, desculpa, dos veias. Vamos ver se tem uma imagem, vamos ver. Tem aqui por aí, não coloquei, não tem imagem. Existen dos venas tibiales anteriores y dos venas tibiales posteriores. Duas veias para cada artéria, desde la veia poplítea para baixo, ou seja, el pé, na perna. Na perna vai ter duas veias para cada artéria, por isso reserva tem tanto, é o segundo músculo, o segundo coração, que é os músculos da perna que podem acumular muito sangue, né? Entonces, existen dos veias. Vamos aquí estoy emocionado aquí. Hoy es sexta, todo mundo feliz, eu também. Vamos colocar aqui veias, que vão ser duas veias aqui, que elas se unem para formar veia poplítea. Veia poplítea. Aqui vão chamar, e a veia poplítea depois passa a chamar-se femoral. Então, aquí van a ser tibiales anteriores y aquí tibiales posteriores. Dos veas tibiales anteriores, dos veas tibiales posteriores que se unen para formar la vea poplítea. Luego la arteria poplítea va subiendo y pasa a llamarse vea femoral. Y más para cima la vea femoral pasa a llamarse veia ilíaca externa. La misma historia de las arterias. Bem fácil, aquí no tem como errar. Entonces, comenzando en el sistema venoso profundo, no pé, que comienza un sistema venoso en la planta del pie y otro sistema venoso en el dorso del pie, en la planta do pé, que ela vai ir passar depois na região posterior da perna, e a mesma história da artéria tibial posterior, E outro sistema venoso no dorso do pé, que ela depois vai subir pela cara anterior da perna. A mesma história que mencionamos de las arterias tibiales, Bem parecido. Muito bem. O que eu estou mostrando, E então, vamos ver uma imagem, Veia dessa vez, Essa veia aqui, veia poplítea, é a veia bem complicada porque ela não tem nenhum músculo para ajudar ela a comprimir ela para bombear a sangue. Então, a veia poplítea é por isso que quando fica muito tempo parado, muito tempo de pé, logo começa a sentir incômodo na região posterior do joelho, na rodilha, porque a veia poplítea começa a dilatar, acumula muito sangue e dilata até o ponto de causar dor, Dor. Então, estamos falando de veias tibiales anteriores e posteriores que se unem para formar a veia poplítea. E onde vai ocorrer essa união, onde vai iniciar-se a veia poplítea, vai ser, vamos ver, está lá, sim, sóleo. Músculo, aqui, músculo sóleo. Mesma história da artéria poplítea, que vai dar duas ramas, que são as arterias tibiales anteriores e posteriores. Onde vai ocorrer isso? Anillo del sóleo, a mesma história. Muito fácil isso. Por isso, se entendeu las arterias, as veias já fica fácil, sim? Fica fácil. A veia poplítea, que ela vai subindo, e depois passa a chamar-se veia femoral, e ela passa a chamar-se veia femoral quando atraviesa el hiato del aductor, que é del músculo aductor mayor. Só que cuando la veia poplítea tiene su recorrido en la región posterior
del joelho, ela recebe um afluente muito importante que vai ser del sistema superficial. Já já vamos falar dela. Né? A gente está falando solamente do sistema profundo, né? E depois, vamos ver, isso aqui não corre de novo. O que que acontece? Bom, a veia poplítea, que depois, mais para cima, vai subindo, passa a chamar-se veia femoral. Né? Aqui, legal. Aqui até dá para, vamos usar esse parâmetro aqui. Parámetro anatómico donde la arteria poplítea pasa a llamarse veia femoral vai ser en el hiato del aductor, que vai ser isso aqui. Né? E veia poplítea passa a llamarse veia femoral e a veia femoral depois aqui passa a chamar-se veia ilíaca externa quando atravessa o ligamento inguinal. Bem fácil. Entendeu esses parâmetros? Ganhamos ganhamos a aula de hoje. O lucro, como le dice, foi bem produtiva a aula de hoje, si entendemos isso, ¿sí? Eso en cuanto al sistema, el sistema profundo. Ah, sí. E a veia femoral vai receber também um afluente del sistema, la rede superficial, que já vamos ver a rede superficial, ¿sí? Isso aí em quanto ao sistema venoso profundo. Entonces, la arteria femoral, depois mais para cima, passa a chamar-se veia ilíaca externa. Né? Quando vai ocorrer isso? Ligamento inguinal. Né? Então, vamos ver uma imagem para colocar aqui. Né? Vista anterior, vamos ver. Não, isso aqui não dá para fazer isso. Esto aqui, vamos girar el bonequito aqui. E aqui vamos. Las veias. Veias começa. Ó, que legal, legal. Aqui dá para ver perfeito. Vamos chegar mais perto. Tem uma veia, né, e uma artéria também. Veia e artéria que são encargados de la vascularização del dorso do pé. Né? Aí dá para ver o dorso del pie que vai estar vascularizado por las veas tibiales anteriores e la artéria tibial anterior, aqui, dorso do pé. E vamos girar tudo agora. Aqui dá para ver. E vamos fazer isso. Que a região do dorso del pé, desculpa, a planta agora. A planta del pé vai estar vascularizada por essa artéria e essa veia aqui, que van a ser a veia tibial e posterior e a artéria tibial posterior, que elas vão fazer a vascularização da planta del pé. Né? E logo elas vão ir subindo, aqui dá para ver, como as artérias e veias tibiales, não, veias, vamos só nas veias agora. Aqui, legal. As veias tibiales anteriores e posteriores, aqui dá para ver duas veias, ó que legal. Dá para ver duas veias, essa e essa, para uma artéria. Né? Legal, legal. Y las venas tibiales anteriores y posteriores se unen aquí con el músculo sóleo. Vamos ver si yo consigo colocar aquí el músculo sóleo. Sóleo. No, no aparece, merda. Cuando el músculo sóleo, la arteria, veia tibiales anteriores y posteriores se unen para formar la vea poplita en el músculo sóleo. Ese es el parámetro. Entonces, aí começa a veia poplítea aqui. Início da veia poplítea vai ser anillo del sóleo. Né? Aqui começa a veia poplítea, ela vai subindo, recebe um afluente muito importante aqui, que é a veia safena menor. Essa aqui, vamos falar que essa veia safena menor, ela pertence ao sistema superficial, já vamos falar dela. ¿Sí? Veia poplítea por enquanto. A veia poplítea, então, inicia aqui no anillo del sóleo, ela vai subindo, né? E depois ela atravessa o músculo aductor maior. Né? Vamos colocar na imagem vista anterior agora. Aí dá para ver perfeito como a veia poplítea e a artéria poplítea passam atrás do joelho,
Se protege. Y la veia poplítea después pasa a llamarse veia femoral. Entonces, inicio de veia poplítea va a ser anillo del sóleo. Fin de veia poplítea va a ser... Que foi espécie? Adiciona os músculos. Vamos adicionar músculo. A espécie mandou. Não, tenho aqui uma que já tem os músculos, porque o membro inferior... Aqui, essa aqui. Aí vamos ver, só que vamos tirar uma série de músculos aqui, para poder ver. Ocultar esses. Aí dá para ver perfeito. Olha que legal. Este músculo aqui, que es el aductor mayor, ahí es cuando la arteria, la veia, de nuevo, veia poplítea pasa a llamarse veia femoral, y la veia femoral va a ser até aquí, que es el ligamento inguinal. Vamos tirar los nervos que atrapalham, né? Não, nervos, vista. Nervos y eso. Aquí vemos el ligamento inguinal en destaque. Vamos tirar eso. Este es el ligamento inguinal, entonces a veia femoral, quando atravessa, passa por baixo do ligamento inguinal, ela passa a chamar-se aqui veia ilíaca externa. Olha que legal. Vamos acompanhar aquela ilíaca externa, que ilíaca externa ela vai unir com a veia ilíaca interna e aí vai formar veia ilíaca comum, que vai ter do lado esquerdo e do lado direito também. E as veias ilíacas, vamos ver, as veias ilíacas se unem para formar a veia cava inferior, né? E aí vai subindo o sangue e vai retornando ao coração. Muito bem. Isso aí em quanto ao sistema profundo. Aí tem outro sistema venoso no membro inferior, que é o sistema venoso superficial, que tem duas veias, que estas são as veias que dão os problemas de varices. São as veias que costumam dilatar. E por que dilata? Porque são superficiales. Não tem nenhum músculo para esmagar, comprimir essas veias. Entonces, esas veas superficiales, dos veas superficiales que van a llamarse venas safenas menor y mayor, menor y magna. ¿Ya? Esas son las veas que dan los problemas de varices y esas son las veas que costuma hacer cirugía y tirar cuando da los problemas de varices. ¿Ya? Entonces, veas safenas menor y mayor. Uma bem direto, bem fácil para poder entender. Uma vai ir na cara interna do membro inferior e outra vai ir na cara externa do membro inferior. Bem fácil. Vamos ver uma imagem. Aí dá para ver. Olhem só como tem uma veia que vai ir na cara interna do membro inferior e outra veia que vai ir na cara mais externa e mais posterior do membro inferior. Entonces, y ahí las veas es saber dónde elas vão ir, cuando comienzan primero en el pé, los dos, comienza en la región del dorso y otro en la región interna del dorso y otro en la región externa del dorso. Elas vão subindo y tem que ver aonde elas vão ir terminar. Uma termina en la veia poplítea y otra sobe lá en cima y termina en la veia femoral. Entonces, vamos primero en la veia superficial que es más externa, de ahí también que puede llamarse veia safena externa o safena menor. Ella comienza, las dos comienzan en el dorso del pie, o sea que una es más lateral, otra es más medial. La vena safena menor, ella comienza en la región más lateral del dorso del pie, ahí ella va subiendo por la región lateral de la pierna, ¿sí? Pasa aquí en este punto por el maleolo lateral de la articulación del tornozelo, ¿eh? Y va subiendo y termina, eso aquí es importante, que termina a nivel de la veia poplítea.
Entonces, ¿dónde comienza y dónde termina? Eso que es importante aquí. Y el trayecto, que es por la cara lateral de la pierna, ¿no? Entonces, la vena safena menor comienza a formarse en el dorso del pie, en la región lateral del dorso del pie, Nossa, eu não sei não. pasa en relación al maleolo. Maleolo es la estructura Peixe, ósea aquí. travou, meu Deus. Oi? Nunca Preguntas. mais. Bueno, es un accidente ahí, el micrófono. ¿Quién está el micrófono? Por favor, gente, micrófono, gente. Micrófono. Vamos ver. Ocultar conversación, mostrar participante. ¿Quién que está con? Ah, no posso ver. Por quê? Quem que está com? Actualmente tem 69. 69 pessoas. Que número, né? 69 pessoas. E tem algum desavisado com o microfone ligado por aí, né? Vamos continuar. Já parou a bagunça aí. Entonces, la veia safena menor o safena externa, que ela comienza en la región lateral del dorso del pie y termina, esto es lo importante, gente, termina en la veia poplitea. Ahí tem a otra veia del sistema superficial que es bem más grande, el trayecto es más comprido, ¿ya? Que va a llamarse vena safena magna o safena interna, y ahí ya va a dica del trayecto dela donde vai ser, né? Que va a ser en la cara interna del miembro inferior, né? Entonces, la vena safena magna, que ella se forma también en la región del dorso del pie, só que na parte medial, y ahí vemos essa veia aqui, que vai formando-se no dorso, as duas se formam no dorso do pé. Uma é mais lateral, outra é mais medial. Só isso a diferença. Y el inicio de la vena safena magna en la región medial del dorso del pie ya la va a ir subiendo. Pasa aquí en relación a la estructura ósea, el maleolo interno del tornozelo. ¿Ya? Y vamos a ver aquí. Vemos como ella inicia en el dorso del pie, región medial, va subiendo por la cara medial de la pierna, va superficialmente essa, né? Ela não está no plano muscular, ela está no plano subcutâneo, embaixo da pele. E logo ela vai subindo en la cara interna del muslo, de la coxa, y termina aquí en este punto, desembocando en la vena, está por ahí, no apareció aquí, en la vena femoral, aquí. En el muslo, ela va a terminar en la vena femoral. Vena safena magna termina en la vena femoral. Y aquí vemos como... Aqui não aparece, até que não aparece, né? Mas a veia safena aqui está cortado, e essa veia cortada aqui vai ser a vena safena magna, que ela vai fazer uma curva, um cajado, e vai ir parar, vai ir a terminar em la vena femoral, e essa região aqui é muito legal. Vimos aqui, lá no começo, nas artérias, que existe um triângulo aqui, o triângulo de Scarpa, o triângulo femoral, que acontece cosas muy interesantes en ese triángulo. Ejemplo, ahora estamos viendo el segundo ato importante del triángulo de Scarpa, que es a veia safena magna termina en la veia femoral. Otro ato importante, o primero, que mencionamos del que acontece en el triángulo femoral es el nacimiento de la arteria femoral profunda. Arteria femoral profunda, aquí da para ver poco, mas dá para ver que él nace de la arteria femoral, né? Y ahí la arteria femoral pasa a llamar, continúa el trayecto dela y se llama arteria femoral distal, né? É anterior, Lucas, é uma vista anterior, ¿sí? Isso aqui é uma vista anterior. Elas são, porque a veia femoral, desculpa, a artéria femoral é bem anterior mesmo. Vamos colocar o nosso... Vamos ver nosso atlas para ver se... Aqui. Então, na vista anterior. E aí vamos aproximar aqui. Vemos como a veia femoral, essa,
veia femoral, vai receber essa outra veia aqui, que vai ser a veia safena magna, região anterior, bem do lado da artéria, né? E essa região aqui que se chama triângulo de Scarpa. Vamos fazer um triangulito aqui. O triângulo de Scarpa. Vamos, pô. Aí. Triângulo de Scarpa vai ter esses límites. Não só de perguntar límite. Não sei por que não gosto de ter os triângulos. Outros professores vão massacrar você com os triângulos. Eu não. Que bom. Que pena, quer dizer, que pena, né? Triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Dos atos importantes. Um, nacimiento de la arteria femoral profunda. Y aquí da para ver esa arteria que sai de la femoral, que es la arteria femoral profunda. Y otro acto importante, súper importante, que es la chegada de la veia safena magna ou safena interna na veia femoral, né? Aqui a artéria e a veia são super expostas, bem superficiais elas, né? Por isso que aqui quando tem herida cortante na região ao lado do pubis, né? É bem complicado porque muito provavelmente vai pegar nos vasos femorais, né? E vasos femorais são direto de la aorta, então a aorta e veia cava inferior. E aí vai sangrar horrores, ¿sí? Vai sangrar horrores. Muy bien, continuará. Acho que deu por hoje, sim. Fim. Preguntas, preguntas. Clarita no apareció ahí. Diego, decirle para Clarita que... ¿Cómo que no aparece? Ah, tengo que parar, detener grabación primero, disculpa. Yo nunca leí.